Olá, meu nome é Cristina Álvares Bescoff, sou documentarista e pesquisadora de audiovisual e hoje darei uma aula sobre cinema e política na América Latina a partir do novo cinema latino-americano, um movimento que articulou cineastas de diversos países da América Latina entre as décadas de 1960 e 1970 e impulsionou novas formas de produzir, exibir e distribuir filmes no continente. Eu pesquiso esse tema desde 2012, quando iniciei minha pesquisa de doutorado na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Eu entrevistei alguns cineastas e críticos que participaram desse processo e generosamente contaram suas histórias e compartilharam relatos desse período. Essas gravações também fazem parte de um documentário que está em processo de desenvolvimento e produção e disponibilizarei alguns trechos inéditos dessas entrevistas ao longo dessa aula. Também mostrarei alguns arquivos levantados em acervos e cinematecas que tive a oportunidade de consultar na Argentina, no Uruguai, em Cuba e aqui no Brasil. O novo cinema latino-americano foi um movimento cinematográfico de integração cultural e política de cineastas da América Latina. Seu marco de fundação foi o Festival de Vinha del Mar, em 1967, onde ocorreu o primeiro encontro de cineastas latino-americanos. Nesse encontro se consolidou essa rede de cineastas, um grupo amplo de cineastas da América Latina com afinidades políticas que tinham reivindicações comuns em relação à produção cinematográfica em seus países. Um dos críticos de cinema que escreveu e acompanhou essa história foi o brasileiro José Carlos Avelar, o qual tive a oportunidade de entrevistar em 2015 na cidade do Rio de Janeiro. Ele escreveu muito sobre os filmes desse período, além de acompanhar os festivais e mostras onde foram exibidos e publicou parte dessas reflexões no livro A Ponte Clandestina. Nesse depoimento, José Carlos Avelar aborda o que foi essa rede de cineastas e o impacto que ela teve no período para a cinematografia latino-americana. Os cineastas estavam encontrando soluções originais, mas ao mesmo tempo gerando uma espécie de uma identidade supranacional que podia ser colocado no mesmo padrão, no mesmo patamar. Filmes realizados na Bolívia, no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, em Cuba, entende? Então, essas coisas começaram a chamar a atenção aí. Agora, esse momento foi um momento de descoberta de várias semelhanças de estilo e gerador de outras práticas que, mesmo em países que não tinham uma tradição cinematográfica, começaram a descobrir a possibilidade de fazer filmes a partir desses exemplos vistos especialmente em Vinha. A partir daí, depois, virou como se nós estivéssemos buscando uma espécie de proteção, de slogan, de marca registrada, entende? Para chamar a atenção de filmes que já então eram naturalmente, infelizmente, diferentes uns dos outros, mas que foram reunidos em torno de um slogan que era o de um novo cinema latino-americano. Era novo em questão de produções, de formas de produção, de não estar concentrado apenas nos países que tradicionalmente produziam filmes desde o começo do cinema, que eram México, Argentina, Brasil, entende? Mas mesmo em países que não tinham uma tradição cinematográfica, começaram a produzir filmes com alguma regularidade. Então era muito comum isso de que a gente descobria alguma solução cinematográfica vendo um outro filme, entende? E daí um primeiro filme aparecendo dentro da América Latina, esses filmes começaram a se influenciar reciprocamente, entende? Antes, o que nós tínhamos de cinema latino-americano circulando dominantemente nos países da América Latina era a produção mexicana, que era uma produção que não, quer dizer, não é muito parecida com o que se fez no novo cinema latino-americano, entende? A distância, hoje nós podemos encontrar vários temas comuns, mas era uma produção de estúdio, com heróis melodramáticos, heróis muito emblemáticos, entende?
um mundo de ficção bem marcado, ao passo que o novo cinema latino-americano as pessoas iam filmar na rua, com um tom mais documental do que ficcional, entende? E aí até convém a conversa fica um pouco tumultuada, mas convém lembrar também que um outro dado que permitiu a questão do cinema latino-americano foi o aparecimento de novos equipamentos, de novas emoções. Os negativos começaram a ficar um pouco mais sensíveis, as lentes um pouco mais luminosas, as câmeras um pouco mais leves. Então era possível filmar na rua, sem luz, com a luz natural, e isso acabou gerando uma facilidade de produção naquele momento. E mais, eu acho que mais do que gerar uma facilidade de produção, acabou atendendo a um desejo comum, aí sim, gerador do que a gente chama de cinema latino-americano, ou seja, o que nós víamos no cinema não nos representava. Entende? A composição cinematográfica era um mundo de ficção que não tinha nada a ver com o mundo real que nós vivíamos. E houve, naquele momento, uma preocupação de mergulhar um pouco mais no mundo, na realidade em que nós vivíamos, como uma estimuladora ou geradora de soluções de histórias cinematográficas. Como consequência natural disso, fazer filme significava também começar a esboçar uma ideia de cinema, uma teoria de cinema. Então, os realizadores dessa época, todos eles escreveram sobre cinema. Não simplesmente sobre os filmes que eles estavam fazendo, mas sobre o cinema de um modo geral. Então, aí houve um momento em que, aí sim, existiu um novo cinema latino-americano. Depois, como consequência natural, cada um tomou o seu caminho, entende? Pontos de partida, no meu ver, foram esses. Quer dizer, existia uma vontade de documentar, existia o aproveitamento de novos equipamentos que nem necessariamente estavam sendo utilizados pelo cinema comercial, industrial. E uma questão histórica, política, social. Importante é lembrar que, nesse período, alguns países da América Latina já viviam sob o terror das ditaduras militares, como o Brasil. Conjuntura política que também influenciava a produção e a viabilidade desses filmes com viés crítico. Nesse contexto, esse movimento cinematográfico tinha como objetivos a produção, distribuição e exibição de filmes que refletissem as realidades nacionais a partir de suas singularidades políticas, econômicas, históricas e culturais. Não era um movimento homogêneo. Havia muita diversidade de pensamento ideológico e estético. No entanto, havia uma certa unidade política de cunho progressista num espectro amplo de pensamentos e atuações. Nessa aula, abordarei alguns cineastas desse movimento que se propunham a realizar um cinema social, político e militante. Vou apresentar agora 2 depoimentos de cineastas que participaram desse processo. A cineasta argentina Dolly Pucci, que tive a oportunidade de entrevistar em 2014 em Buenos Aires, e o cineasta brasileiro Geraldo Sarno, que entrevistei em 2015 no Rio de Janeiro. A cineasta argentina Dolly Pucci foi uma das pessoas que integrou a organização desse encontro de cineastas em 1967, junto ao seu marido e produtor cinematográfico Edgardo Payeiro. Ela também estava presente no Festival de Viña del Mar. E o cineasta Geraldo Sarno teve seu documentário Viramundo exibido no Festival de Viña del Mar, no Chile, em 1967. En ese festival hubo gente que no conocíamos. O sea, Bolivia no sabíamos qué pasaba, y Chile no sabía nada de lo que pasaba en Brasil. Y entonces en el 67 nos juntamos. Pero no solo se hablaba de cine, se hablaba de política. Se hablaba de política y de cómo podíamos hacer para hacer un cine que ayudara a cambiar las cosas, a que sean más justas. Entonces, ¿y de qué manera se podían ser justas? En ese momento teníamos la Revolución Cubana, teníamos la lucha de Vietnam frente al imperialismo norteamericano. Esa lucha de Vietnam finalmente la ganaron los vietnamitas.
el Mayo francés. O sea, había un movimiento que tenía que ver con el cambio de ideología. Y ese movimiento estaba dentro del cine también. No todos éramos iguales, no todos teníamos las mismas ideas. Algunos eran más progresistas, otros eran menos, otros eran revolucionarios. Y dentro de las revolucionarias había distintas posiciones, algunas encontradas. E Vinha Del Mar ainda foi uma coisa muito interessante. O primeiro Vinha Del Mar, pelo menos, para mim foi muito gratificante ter ido lá, porque realmente um novo cinema, o que eu me lembro do Vinha Del Mar foi a nossa surpresa geral pela existência de um novo cinema na América Latina. Era muito gratificante você ver um filme do Sanrinês, um filme, sabe, você descobria a Bolívia através do cinema, através de um cinema militante chamado Revolução Documental. Você diz, pô, isso na Bolívia era uma coisa deslumbrante, era uma coisa impactante, entendeu? Muito. Da mesma forma que eu imagino, mostrar Viramundo, os caras viam Viramundo, diz, porra, São Paulo, aquele negócio, sabe? Era uma... Ninguém conhecia essas imagens de cinema, era a primeira vez. E revelou isso. A mim, essa vivência nesse universo me trouxe uma coisa que foi um enriquecimento de informação, porque me botou um pé no cinema brasileiro e um pé no cinema latino-americano, entendeu? Porque eu nunca deixei de estar ligado ao cinema latino-americano, a essas pessoas. Sempre tive com relação mais profunda e menos com uns e outros de determinados e diferentes períodos da vida, mas eu sempre tive um pé no cinema latino-americano e outro no cinema brasileiro. Então, aquilo me enriquecia muito, essa visão. E eu sentia não só as semelhanças, como as diferenças. Entendeu? Como é que é diferente. Como é que isso me ajudava a ver o Brasil também. Após esse encontro ocorrido no Chile, em 1967, que foi uma espécie de alavanca para a formação de uma rede entre realizadores latino-americanos, houve uma sequência de encontros e festivais no continente que foram dando corpo à rede de cineastas durante as décadas de 60 e 70. Muitos cineastas que participaram do novo cinema latino-americano já integravam movimentos cinematográficos nacionais, como o Cinema Novo no Brasil, o Cine Liberazione e o Grupo Cine de la Base na Argentina e o Grupo Camal na Bolívia. Além disso, na formação desse movimento, também foi de grande importância a participação ativa de instituições como o Instituto Cubano de Arte e Indústrias Cinematográficos, o ICAIC, em Cuba, e a Cinemateca do Terceiro Mundo, no Uruguai. É recorrente entre esses cineastas a ideia do cinema como arma política, como instrumento de transformação radical da sociedade. A atmosfera de articulação entre os cineastas dessa nova geração estimulava a produção de textos e manifestos que convocavam para a construção de um cinema social, crítico, por vezes militante e revolucionário. Esses manifestos expressam e sistematizam uma visão de mundo e de cinema. Exemplos representativos desses escritos podem ser encontrados na Argentina, como os textos Manifesto de Santa Fé e Cinema e Subdesenvolvimento, do cineasta Fernando Birri, Cinema de Base, uma arma revolucionária, do grupo Cine de la Base, Hace um Tercer Cine, Notas e Experiências para o Desenvolvimento de um Cinema de Libertação no Terceiro Mundo, de Fernando Solanas e Otávio Retino, que eram do grupo Cine Liberación. No Brasil, temos Estética da Fome e Estética do Sonho, do cineasta Glauber Rocha. Em Cuba, Arte e Compromisso e o Jornalismo Cinematográfico, do cineasta Santiago Álvares, e Por um Cinema Imperfeito, de Júlio Garcia Espinosa. E na Bolívia, Teoria e Prática de um Cinema Junto ao Povo, de Jorge Sanrinés. Percebe-se que nenhum desses manifestos foi escrito por mulheres. Existiam mulheres cineastas atuantes nessa história, mas nenhuma delas com lugar de destaque. Assim como a presença muito pequena de cineastas negros e negras e a não presença de cineastas indígenas. Nesse sentido, é importante termos clareza de alguns limites do novo cinema latino-americano, que, aliás, eram limites da própria luta das organizações de esquerda do período, que, na maioria das vezes, não enfrentava com a devida força o racismo, o patriarcado e a homofobia. São limites que hoje estão sendo tensionados na produção de importantes cineastas, pesquisadores e pesquisadoras no campo progressista do cinema contemporâneo brasileiro e latino-americano. O novo cinema
abriu caminhos fundamentais para a produção cinematográfica no continente. E muitos desses caminhos ainda trilhamos, absorvendo o que foi o Novo Cine, em toda a sua potência, complexidade e contradições, buscando sempre avançar sobre seus limites. Minha pesquisa atual busca abordar a invisibilidade das mulheres cineastas do período. Essa ausência também foi abordada pela argentina Dolly Pucci. No depoimento, ela abordou a pouca presença de cineastas latino-americanas desse período em espaços de maior projeção, como mesas de debate e direção de filmes. Por outro lado, falou da atuação de mulheres nos bastidores ou espaços e cargos de menor visibilidade, como no trabalho de produção. Um caso emblemático nesse sentido é o 5º Festival de Viña del Mar, ocorrido em 1967 no Chile, quando se consolidou o novo cinema latino-americano durante o primeiro encontro de cineastas. O festival foi composto de 55 filmes, com grande quantidade de documentários em curta-metragem e nenhum deles dirigido por mulheres. Entretanto, nos bastidores do festival estava, por exemplo, a chilena Luisa Ferrari, cumprindo um papel fundamental na organização do evento. Nesse período, algumas cineastas do continente vinham produzindo filmes, como a venezuelana Margot Benacerraf, a colombiana Marta Rodrigues, a cubana Sara Gomes e a própria Dolly Pucci, que estava presente no festival de 67. Eu vou exibir agora o trecho de uma entrevista com o cineasta Sérgio Muniz, realizada na cidade de São Paulo. Sérgio Muniz foi também participante do Novo Cine Latino-Americano, participou de mostras, festivais, e no Festival de Viña del Mar, em 67, ele exibiu seu filme Roda e Outras Histórias. Também vou exibir um outro trecho da entrevista com a Dolly Pucci, onde ela fala da participação das mulheres. Quem que está nas imagens, Sérgio? Se puder falar o nome das pessoas? Carlos Álvares, José Carlos Avelar, Santiago Álvares, Cátio Paleiro, Edgardo Cátio Paleiro. Eu não tenho certeza se aqui em cima era o Otávio Cortado, mas não tenho certeza. Aqui é o Carlos Rebolledo, que ajuda a organizar o primeiro encontro de vinha. Mário Handler, do Uruguai, que é o diretor de Me Gustan los Estudiantes, e o Carlos Álvares, da Colômbia. Talvez dê para ver. Deixa eu ver se eu reconheço alguém. Não dá para reconhecer. Isso aqui sou eu. Eu fiz um recorte dessa foto. Essa cara aqui sou eu. Provavelmente algum desses encontros em Viña del Mar? O primeiro de Viña del Mar. Ah, primeiro. Encontros como no hay, yo no, como leyendo, no veo casi ninguna mujer. No hay mujeres, incluso en las discusiones, en las mesas de discusiones no había ninguna mujer, eran todos hombres. Es decir, ellos llevaban la voz cantante, a pesar de que las mujeres participaban también. Además de usted, en Viña del Mar, ¿quién más de mujer? Del festival, del grupo organizador de Chile, de Viña del Mar, había una mujer que era extraordinaria, que realmente el festival se hizo mucho gracias a la participación de ella, que se llamaba, no me acuerdo el nombre de ella, pero Laurita o algo así, que realmente era la columna de ese festival, era ella. Ella era la trabajadora, la que organizaba, la que llevaba adelante todo el proyecto, y no era la que más aparecía. Y después de Brasil había muchas mujeres porque sí, Brasil había más participación de la mujer. Sí. En el cinema nuevo brasilero había algunas mujeres. Colombia había Marta Rodríguez también. Marta Rodríguez, y después en Venezuela una mujer que había estudiado conjuntamente con algunos brasileros que hizo Araya, Margot Benacerraf, una mujer de la generación anterior a la mía. Y Marta sí es de mi generación, y Marta era una antropóloga, tenía un grupo también, trabajaba muy bien. Y después estaba la compañera de Jorge Sanginés, que era extraordinaria,
pero siempre el que aparecía era el hombre, ¿no? En el caso de Marta no. En el caso de Marta ella era la que comandaba, pero en general era así. Cuando las mujeres trabajaban conjuntamente en ese equipo, incluso llevaban adelante muchos proyectos, pero el que aparecía siempre era el hombre. Pero bueno, eso fue un proceso que fue cambiando com as épocas. No ano de 1968, há outro encontro de cineastas latino-americanos na cidade de Mérida, na Venezuela, durante a primeira mostra de cinema documental, onde competiram 61 documentários de 10 países: Brasil, Argentina, Cuba, Colômbia, Venezuela, Peru, México, Bolívia, Uruguai e Chile. Esse encontro reuniu diversos documentaristas latino-americanos e uma seleção fílmica caracterizada por um cinema mais comprometido e militante. O cineasta boliviano Jorge Sanginés fez uma intervenção provocativa durante a mostra. Abre aspas, do texto que ele leu nesse encontro. O povo sabe mais da fome que sofre, do frio que passa, que nós, os cineastas. De modo que esses filmes, para o povo, significam pouco. Penso que agora devemos entrar em uma etapa muito mais agressiva, não defensiva, mas ofensiva. Devemos desmascarar os culpados das tragédias e da tragédia latino-americana. Devemos apontar quem são os que causam este estado de coisas. Fecha aspas. Nessa declaração, lida pelo cineasta Jorge Sanginés, percebe-se a ênfase do cineasta num cinema mais combativo e interventivo, mais comprometido com as causas populares, em detrimento de um cinema de testemunho que expõe uma realidade que o povo está cansado de saber e de sofrer, como o cineasta apontou. Reforçando as reflexões de Sanginés, percebe-se uma maior quantidade de filmes combativos nessa mostra. Por exemplo, o argentino La Hora de los Hornos, que aponta a radicalização política como alternativa de resistência, o uruguaio Me Gustan los Estudiantes, que denuncia a repressão militar no Uruguai. Nesse sentido, também devemos pensar essas produções a partir do contexto político desse período, marcado pelo avanço das ditaduras militares no Cone Sul, na Argentina, no Brasil e no Uruguai, em que os filmes, quando não recuaram em função da censura e da repressão, acabaram respondendo ao reacionarismo e radicalizando em suas propostas. Importante lembrar que nesse mesmo período ocorreu o recrudescimento da repressão militar em diversos países da América Latina, que na década de 1970 culminou na Operação Condor. Após essa mostra de Mérida, na Venezuela, aconteceu o segundo encontro de cineastas latino-americanos, em 1969, novamente na cidade de Viña del Mar, no Chile. Nesse encontro foi apresentado o texto manifesto Hacia un tercer cine, de Otávio Retino e Fernando Solanas, do grupo Cine Liberación, que rendeu acalorados debates sobre o papel do cinema militante. Esse manifesto, que foi distribuído em cópia mimeografada, colocou em discussão o conceito de terceiro cinema e teve profunda repercussão entre cineastas latino-americanos e também europeus, provocando um debate sobre o papel do cinema nesse contexto histórico. Este manifesto teve muita influência do escritor martinicano e um dos teóricos do pensamento terceiro-mundista, Frantz Fanon. Frantz Fanon falava: todo espectador é um covarde ou um traidor. E essa frase ela é utilizada no manifesto e também é utilizada no filme do grupo Cine Liberación, La Hora de los Hornos. Podemos citar outros filmes do novo cine latino-americano que tinham explicitamente esse caráter de contestação, como Now, de 1965, do cubano Santiago Álvares, que denuncia a discriminação racial nos Estados Unidos e convoca o espectador a agir contra o racismo. El Sangre del Condor, de 1969, do boliviano Jorge Sanginés, que denuncia a esterilização de mulheres bolivianas por uma agência de saúde estadunidense. Me Matam Se Não Trabalho e Se Trabalho Me Matam, de 1974, filme do argentino Raimundo Gleiser, que retrata e apoia a greve dos trabalhadores da fábrica em Sud, denunciando a intoxicação por chumbo. E Tircales, filme de Marta Rodrigues, um filme de denúncia sobre as condições de trabalho na fabricação de tijolos na Colômbia e que ajudou a impulsionar a organização dos trabalhadores. O segundo festival do Nuevo Cine em Viña del Mar, em 69, teve participação de diversos cineastas e presença massiva de estudantes do Uruguai, Argentina e Chile, em que prevaleceu uma linha mais radical não só nos filmes, mas também nas pautas e encaminhamentos. O festival teve exibição de 110 filmes entre longas e curtas-metragens de 10 países: Argentina, Brasil, Colômbia,
Cuba, México, Peru, Uruguai, Venezuela, Bolívia e Chile. E também estiveram presentes convidados estrangeiros, como o cineasta holandês Joris Ivens. Ainda durante a década de 1970, ocorreram outros encontros, mas a avalanche de ditaduras militares que assolaram o continente latino-americano acabou minando a possibilidade de articulação entre os cineastas que contestavam esses regimes. Em 1974, ocorreu o 4º encontro de cineastas latino-americanos na cidade de Caracas, na Venezuela, quando cria-se o Comitê de Cineastas da América Latina, como contam a cineasta argentina Dolly Pussi e o cineasta brasileiro Sérgio Muniz. El Comité de Cineastas de América Latina, que está representado por 2 personas del cine de cada país. Y bueno, el Comité de Cineastas de América Latina tenía muchas propuestas que tenían que ver con la política de cada país. Es decir, encontrar la forma de hacer un cine nacional, popular, revolucionário, crítico. É uma entidade não registrada em cartório, quer dizer, não tinha uma sede com CPF, com diretoria, era um grupo de cineastas que estava tentando juntar esforços para divulgar o cinema latino-americano. No princípio, esse comitê, mais ou menos, cobriu essa função, o Paleiro na Argentina, não sei quem no Chile e tal. Mas só que a partir de 73 para 74, ou principalmente de 74, passou a ser uma caixa de ressonância para os problemas políticos. Solanas teve que fugir da Argentina, o Gleiser assassinado, não sei quem é perseguido no Chile, tem o golpe do Chile. Nos últimos encontros, a pauta mais urgente era de denunciar as repressões militares, as perseguições, assassinatos e desaparecimentos, como o do cineasta Raimundo Gleiser, um dos 30.000 desaparecidos políticos da ditadura militar argentina. Por fim, a construção desses espaços de interlocução entre cineastas latino-americanos foi fundamental para a solidificação desse novo cinema. Os encontros ao longo dos anos tornaram-se espaços de demarcação das diferentes afinidades entre os cineastas. Dentre as bandeiras políticas recorrentes, destacamos a necessidade de fortalecer as cinematografias nacionais contra o monopólio da grande indústria, a criação de meios de comunicação próprios de difusão dessa cinematografia, como catálogos, jornais e revistas, a importância de uma entidade que aglutinasse formalmente esses cineastas e que fortalecesse os espaços de produção, promoção, distribuição e exibição desses filmes. Após 1977, no entanto, com a avalanche de golpes militares, os encontros, para além dos objetivos de articulação, visibilidade, intercâmbio de filmes e organização dos cineastas, transformaram-se em espaços de solidariedade e resistência. Importante lembrar que alguns objetivos do Nuevo Cine latino-americano foram conquistados posteriormente, como a criação do Festival Internacional del Nuevo Cine Latino-Americano em Havana, Cuba, país que torna-se espécie de sede desse novo cinema, não só pelo apoio dado aos cineastas, mas por aglutinar projetos em comum, a criação da sede da Fundación del Nuevo Cine Latino-Americano em 1985 e a fundação da Escola Internacional de Cine e Televisão, a ECTV, em Santo Antônio de los Baños, fundada em 1986. Muito obrigada aos que acompanharam essa aula, espero que ela tenha contribuído para os estudos e pesquisas sobre cinema na América Latina.